Entra em campo agora o podcast Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Com Pedro Pellegrino e Luan Carvalho. Opa, começando aqui mais um episódio, o 19º do CBD. Muito obrigado a todo mundo que tem curtido, compartilhado. Se inscreva no canal, dê o curtir, dê o like, divulgue aí para o amiguinho, que estamos fazendo aqui o podcast com muito amor. E estou aqui com meu companheiro de podcast sempre, né? Fala, Luanzeira, beleza? Fala, Pedrão, fala pessoal ouvindo aí o Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Chegamos para mais um episódio aí na área, como eu gosto de dizer, direto no buraco do seu ouvido. Mais um episódio aí. Agora a gente tá no YouTube, então aqueles recados de sempre, né, Pedrão? Se inscreve no canal aí, deixa o like, comenta aí o que você acha do episódio, se você quer ter um convidado diferente. E uma novidade, essa semana a gente começou a postar alguns cortes nas redes sociais lá do nosso podcast. Então tem cortes no Instagram, no TikTok. Conta pra gente aí o que você tá achando, tá curtindo os cortes, quer ver mais. Então essa interação é muito importante pra gente. E falando em interação, hoje aqui no meio de nós, entre nós, a gente tem um convidado, né, Pedrão? Pô, temos a honra aqui de receber o grande Paulo Guilherme Guri, jornalista de carteirinha aí, de muitos anos na área. O cara já fez um pouco de tudo na vida. Fala, Guri, beleza? Beleza, Pedrão? Beleza, Luan? Prazer estar aqui com vocês no time do CBD. Vamos dar uma força aí e fazer bombar esse podcast. Boa. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, Guri, vamos lá, né? Pro começo. Você sempre gostou de esporte, sempre gostou de futebol. Como começou essa sua paixão pelo esporte e como você virou jornalista? Eu nasci no ano do Tri, né? Com 3 meses de idade, eu já estava bebezinho vendo o desfile dos campeões ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Então já deu para ver os craques ali do time do Pelé Rivelino passando com a taça naquela conquista histórica lá no México. Acho que ali já nasceu essa paixão pelo futebol. Aí o meu pai, que é médico, a gente foi morar em Ribeirão Preto e ele foi professor de medicina do Dr. Sócrates. Caramba! Ali aí ele me levava, aí a gente ia ver os jogos do Botafogo. Teve até um dia que ele me levou para casa que eu queria conhecer o Sócrates. Aí ele me levou lá ele era também médico da mãe do Sócrates, né? Ele me levou lá no aniversário dela, que eu estava todo animado para conhecer o doutor. Aí chegamos lá, o meu pai virou para mim e falou: puxa, filho, que pena, o Sócrates não tá, ele foi jogar com o Botafogo em outra cidade. Mas não tem nada não, brinca ali com o irmãozinho dele, aquele menino ali, o Raí. Nossa. Aí eu olhei pro moleque e falei, o Raí devia ter uns 12 anos, né? Eu falei, eu não, vou ficar aqui mesmo, pai. E aí sempre gostei, né, assim, sempre essa ligação forte com o futebol. E eu tive moleque, assim, criava revistas, bolava jornais, revistas de futebol, lia tudo, lia Placar, lia Jornal da Tarde, Gazeta Esportiva. E até que eu tive a oportunidade, assim, que eu me convenci, né, que já que eu não tenho nenhum talento com a bola nos pés, vamos ficar perto desse universo como jornalista, né? E logo no primeiro ano eu já consegui um emprego lá no Jornal da Tarde, na editoria de esportes. O primeiro dia de trabalho foi aquele episódio de Brasil e Chile, que a fogueteira lançou um foguete no campo e quase acertou o Rojas. Sim. Nossa Senhora. E o jogo já foi aquele caos que o Chile saiu de campo, fez toda aquela armação fingindo que ele tinha sido atingido. Seu primeiro dia de trabalho? Primeiro dia de trabalho lá na editoria. E aí eu pude ver como é que os jornalistas lá se organizaram para rapidamente fazer uma cobertura que não estava programada, né? Ninguém imaginava que o jogo viraria um caso de polícia. E a partir dali né? Fui crescendo ali, aprendendo muito com os jornalistas mais experientes. Até que quando eu me formei, né? No final de 93, 6 meses depois, eu fui lá cobrir
já fui enviado para cobrir a Copa do Mundo em 94 nos Estados Unidos Caramba, que e ter a moral. chance de cobrir a final da Copa, né, do Brasil tetracampeão. Que show, hein? Caramba, que. Guri, nos outros episódios eu tinha comentado com o Pedro que a Copa do Mundo, né, tem essa mágica de quando a gente assiste uma Copa do Mundo, a gente parece que tá assistindo a um filme, a um espetáculo. E eu comentei com o Pedro que aconteceu comigo e aconteceu com a minha filha também de existir uma Copa do Mundo que a gente um termo que tá até em moda, vira a chave. Fala, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Existe uma Copa. Comigo foi a Copa de 98. Com a minha filha foi a Copa do ano passado, né, de 2022. Hoje ela tem 11 anos. E pra você, qual foi a Copa que você viu que você falou, caramba, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser jogador, eu quero estar no meio do futebol? Olha, eu acompanho as Copas desde 78. Acho que cada uma delas eu fui virando essa chave. Uhum. Mas acho que a que mais me marcou foi a de 86 no México ali. Foi muito legal. Eu estava no ensino médio. Foi uma Copa muito bacana de curtir. Os jogos era bem à tarde, né? Eu saía da aula e assistir jogo, ir na casa dos amigos. E aí foi uma Copa que me marcou muito, assim. Até pela maneira como o Brasil acabou eliminado nos pênaltis para a França. E já na Copa seguinte, em 90, eu já estava já trabalhando no meio, né, como jornalista. Não estava na Copa, mas já estava participando já como um dos redatores do Jornal da Tarde, né, fazia umas pequenas sessões ali, principalmente a parte de números, classificação, tabelas. E ali eu já fui vendo, né, e aí em 94, quando eu tive a oportunidade de estar numa Copa, realmente, assim, eu não conheço nenhum outro evento tão mágico, tão apaixonante, né? Não tive a oportunidade de ir numa Olimpíada, que também deve ser muito bacana, mas a Copa é um astral, é um mês assim de êxtase, né? Eu fui também depois na Copa de 98 na França e presencialmente depois só na Copa que teve aqui no Brasil em 2014 como torcedor mesmo, né? Eu separei um dinheirão de poupança e comprei ingresso para tudo, já não estava mais tão envolvido assim diretamente na cobertura. Então eu fui nos maior número de jogos possíveis que eu consegui. Pô, Legal. é muito bacana, né? O Guri, você teve um começo meteórico, assim, né? Tipo o Hendrick, né? Jo logo jovem, já participando ali. Em 86 você era adolescente, em 94 você já estava em loco na Copa. E eu achei muito bacana você ter falado, porque você é São Paulino, né? Assim como o Sim, Luan. E você falando do Sócrates, né? Que ainda estava no Botafogo, e você já era fã do cara lá, do cara. Eu achei muito legal isso, e coisa de criança ali, talvez, né? E por que esse fascínio pelo Sócrates? para falar a verdade, meu primeiro ídolo no futebol foi o Zico, né? O Zico, para quem era um menino nos anos 70, era o craque do Brasil. Era depois do Pelé, para quem viu o Pelé jogar, quem não viu como eu, era o Zico. Então, acho que minha primeira camisa de torcedor que eu ganhei com 6 a 7 anos foi a do Flamengo, camisa 10. Mas, indo lá para Ribeirão, me aproximava muito do Sócrates, mas é engraçado, assim, eu nunca fui o cara de. Logo depois parei, né, quando o Flamengo começou a ganhar tudo, e eu, como São Paulino, vi o Flamengo acabando com o São Paulo, o Flamengo do Zico, eu deixei de torcer, tanto por ele. E eu nunca fui o cara de torcer pelo grande ídolo de todo mundo. Sempre fui um cara meio de gostar dos coadjuvantes, né? Então no Botafogo, por exemplo, tinha um ponta esquerda que se chamava João Carlos Motoca, que era rápido, driblador, né? Não sei muito por que ele tinha esse nome, se ele tinha uma motoca ou se ele parecia uma moto correndo em campo. Então eu gostava de ver esse campo. Quando ele entrava em campo, eu ficava maluco. O cara saía driblando todo mundo, né? No São Paulo, gostava muito do Zé Sérgio também, ponta esquerda, do Renato Pé Murcho, meia, né?
grande ídolo do time, sei lá, acho que era o Serginho Chulapa, mas sempre fui um cara de observar muito os coadjuvantes, assim, né? Porque eu acho que um time não se faz só com o grande ídolo, né? Tem os caras que têm uma função muito importante na conquista ali, nas vitórias, que até às vezes não é tão valorizado quanto o craque lá mais famoso. Então, tinha toda essa questão. Bacana. Boa, boa, Guri. E voltando aqui ao seu início de jornada ali como jornalista, como que foi chegar assim na redação? Você já tinha alguns jornalistas que você se inspirava e como que foi esse primeiro encontro com eles? Foi assim uma decepção? Foi um aprendizado? Como é que foi? Foi, assim, eu gostava muito, né? Eu lia muito o Jornal da Tarde, tinha Roberto Avalone, Mário Marinho, e logo quando eu entrei tinha o Castilho de Andrade, né? Que foi meu chefe, José Eduardo Carvalho, Sidney Mazzoni, né? Então eram jornalistas, né? Muito um texto incrível, né? Tinha um cara que chamava Sérgio Baclanos, tinha um texto maravilhoso. Então você, assim, não era só aquele fascínio de você ver o cara falando com os grandes jogadores, mas como eles transformavam aquelas histórias em uma coisa prazerosa de se ler, né? Uma coisa que infelizmente eu vejo que se perdeu muito ao longo dos anos, assim, foi se tornando muito qualquer coisa, né? Muito hoje em Sim. dia muito mais a polêmica pela polêmica do que você ver alguém contando uma boa história de Sim. futebol. Né? Eu As gostava O das pessoas Zé veem Maria, histórias. também a manchete só, né? A manchete que chama Sim. atenção mais, né? o Zé Maria Aquino ainda estava lá? Tava lá, ele estava no Estadão também, né? Estadão também tinha. Outros repórteres maravilhosos, né? Arthur de Almeida, Ari Borges, enfim, não é uma turma que a gente vê hoje o cara ficar famoso porque ele aparece no YouTube, aparece na TV, né? Então, assim, antigamente eram os caras que você lia, então eles não são tão famosos, talvez, por não ter muito a imagem. A imagem dele era o nome assinado na matéria, no jornal impresso. E aí eu vivi ao longo desses mais de 30 anos todas essas transformações, né, da imprensa, que, pra você ter uma ideia, no meu primeiro dia de aula na faculdade, foram os caras lá mostrar a nova tecnologia que ia revolucionar a comunicação, que era o aparelho de fax. Você enfiava um papel ali e o papel saía, ligava para um outro telefone e o papel saía do outro lado do mundo, lá o que estava escrito. Falei, gente, que genial isso. Hoje isso aí é ridículo, perto do que você tem de WhatsApp, de uma transmissão como essa nossa ao vivo. Era impensável, né? Isso que a gente está fazendo aqui, só no filme do Jornada das Estrelas tinha, né? Então, e era muito legal você trabalhar com essa falta de tecnologia, porque eu teve jogos que eu cobri aí já alguns anos depois, já como repórter, mas ainda não tinha muita, estava começando a ter essa tecnologia mais de escada, né? Teve um jogo, por exemplo, a gente levava um laptop, mas ainda não tinha Word, não tinha Windows, né? Você escrevia meio que no DOS, assim, o texto. Aí você tinha que arrumar uma conexão de escada para esse texto ser enviado para o computador lá do Estadão, né? E muitas vezes você conseguia só mandar, você plugava um fio com os jacarezinhos. Você... Então teve um jogo do São Paulo contra o América lá em Rio Preto, que acabou o jogo, falei, cara, não tem sala de imprensa, não tem internet, não tem nada. Se virou, você volta pro hotel, que era meio longe, ou se vira. Aí eu consegui escrever o texto na casa de uma vizinha do estádio, só que ela não tinha telefone fixo. Ninguém tinha celular naquela época, né? Era, sei lá que ano que era aqui, 93 talvez, 92. Aí eu fui no ponto de táxi, o velhinho lá, motorista de táxi, a gente conseguiu pegar o telefone do ponto, a gente abriu o bocal, enfiamos o jacarezinho nos ferrinhos que tem no fone, fez a ligação e ali transmitiu o texto. Caraca. Então era uma outra realidade, né? O fotógrafo mandar a foto também era outra questão, assim, e se tornava a gente muito práticos, né? E muito expert no assunto, né?
E foi treinando para essa transformação. Hoje em dia é tempo real. O cara tá falando, você já tá escrevendo, já tá publicando, nem acabou a entrevista, você já tá na manchete. As primeiras palavras que ele falou na coletiva já estão dando manchete, depois você vai complementando. É legal também, é bacana, mas é tudo muito volátil, né? Uhum. É. A notícia de um dia pro outro, assim, já fica muito velha, né? Então. Velho, você vai ver o jogo que acabou lá às 6 horas, né? O jogo das 4 acaba às 6, você entra lá no Globoesporte.com às 10 da noite, já não tá mais a matéria como é que foi o jogo. Tá outra coisa, já tá repercussão da repercussão. É tudo muito rápido, assim. Antigamente, como você trabalhou no Jornal da Tarde, tinha esse nome porque saía mais tarde, né, que os outros jornais e tal. E aí o Sim. pessoal ficava ávido pelo jornal ali, que de repente tinha o Jornal da Noite também, né? Sim. Depois dos jogos, você ia lá ver o jornal, né? Ah, e tinha um outro, e tinha uma outra coisa que era muito legal, né, para quem era jornalista e desafiadora. Primeiro, você tinha acesso, já nos anos 90, a todos os treinos, todo dia, de todos os times. Então não tinha essa coisa um jogador vai dar coletiva, hoje é só aquele cara que vai falar. Então você ia no treino do São Paulo, tem Raí, Zete, Ricardo Rocha, Palhinha, Miller, Leonardo, Toninho Cerezo e o Tele Santana todo dia, de manhã e à tarde, para falar com você. Vai no Palmeiras, tinha Edmundo, Evair, Zinho, Mazinho, Roberto Carlos, Antônio Carlos, Cafu. No Corinthians, Ronaldo, Neto, Viola, né, Márcio, Marcelinho Carioca. Marcelo. E era você e os outros caras dos outros jornais. Aí acabava o treino, a gente ia entrava no campo, né? Não tinha sala de imprensa, nada. Você via o treino do lado do campo, na beira. Acabava o treino, os jogadores iam lá bater bola. Tinha hora que a gente podia entrar dentro do campo e entrevistar ali dentro do campo. Então você está entrevistando o Raí, o repórter do seu jornal concorrente está lá, meia hora falando com o Miller. Fala, meu Deus do céu, o que eles estão falando? O Raí aqui não está falando nada demais, e o outro pode estar dando uma bomba que você não está nem sabendo. Aí você corria lá, você corria lá. No final do treino, a gente se juntava, um passava a informação para o outro colega, mas só a informação básica, né? O que ele Ah, conseguia sim. exclusiva, guardava para si. Aí no dia seguinte, você ia ver o jornal, cara, nossa. Todo dia você fazia uma matéria. Não, a minha matéria tá muito legal. Você via do outro, meu Deus, como é que ele conseguiu essa informação? Aí vai seu chefe lá reclamar com você. Como é que você não viu isso? Como é que a gente não tem essa informação? Então, todos os jornais eram muito bons. Jornal da Tarde, Estadão, Folha da Tarde, que depois virou Agora, Gazeta Esportiva, o Diário Popular, eram umas matérias incríveis, assim. Hoje em dia tá mais, né, se os clubes foram avançando nessa questão de controlar a informação, então fica mais difícil, né? Aquela coletiva fica muito controlado para evitar sair informação que o clube não quer que as pessoas saibam, Uhum. e, e aí fica tudo mais igual, assim, né? Ou se algum portal dá uma notícia exclusiva, em 5 minutos os outros dão a mesma notícia citando aquele portal. E É. todo mundo dá a mesma notícia no final das contas. E, Guri, deixa eu te perguntar, você falou do Serginho Chulapa, a gente até fez uma entrevista do Serginho Chulapa, né? Acessem os episódios anteriores aí, que tá bem legal, um dos episódios. E fizemos uma entrevista com o José Maria Aquino também, né? Essa lenda do jornalismo. E você falou do Zico, né? Que era seu grande ídolo. E você conseguiu entrevistá-lo, né? Como é que foi? Cara, o Zico, na verdade, foi o único. Eu já entrevistei até Pelé, né? Já entrevistei grandes jogadores, Ronaldo, Romário, mas o único jogo, cara, que eu falei, caraca, é o Zico. E ele falando comigo e eu só babando, falando, mano, não é possível que eu tô aqui falando com o Zico. Ele é real, tá na minha frente. Nossa, então voltou o menino de 7 anos de idade com o primeiro ídolo da infância, né? E o Zico é super solícito, cara, ele é super gente boa, né? Você precisa falar com ele, ele fala. Eu fiz um livro, né, eu fiz
publiquei 2 livros, né, na minha carreira, né? Esse aqui, o Goleiros, Heróis e Anti-Heróis da Camisa 1, e esse aqui, que são os 11 maiores laterais do futebol brasileiro. E o Zico falou muito aqui, né? Eu entrevistei ele para falar do Júnior, né? Da parceria dele com o Júnior. Então o Zico tem uma parte do livro que ele fala sobre o Júnior. Que legal. Nós nos entendimos só no olhar, né? Vale lembrar aquele gol na Copa de 82 em que o Júnior toca para o Zico e já corre no jogo contra a Argentina. Uhum. E o Zico devolve no meio dos argentinos a bola para o Júnior fazer ali o gol, o terceiro, eu acho, o gol do Brasil. Então, assim, os jogadores também eram muito mais. Não havia, acho que não havia tanta essa glamorização, né? Tanta distância, não só de vida, de realidade, de salários entre jornalistas e jogadores, né? Então, era mais fácil, assim, mais próxima a relação. Acho que isso foi. Antigamente era até normal a gente ver jogadores terem amizade com jornalistas e vice-versa, né? Jornalista ter amizade com pessoas do clube. Hoje é uma parada que é inimaginável, né? A gente imaginar que o Neymar tem um amigo que é jornalista. Inimaginável, né? São realidades completamente diferentes, o universo muito, né, virou uma coisa muito diferente, assim, muito fora da realidade, né, o que o staff que o jogador tem hoje em dia, né, e ao mesmo tempo como ficou mais difícil para o jornalista na profissão. Então a gente vê que as redações de esportes, principalmente, a maioria é uma molecada, assim, começando a carreira, os jornalistas jovens, Uhum. tentando ali alcançar sucesso, mas não tem tanta relação de amizade, né? Pelo menos não vejo assim com os jogadores. E Guri, e você trabalhou naquela antiga emissora, né, PSN, né? Você cobriu, era a Copa Mercosul que passava, né? Libertadores, se eu não me engano. Foi lá que você trabalhou com o Pelé, não? Ali o Pelé fazia parte de um programa da emissora, né? Eu, obviamente, não trabalhei diretamente com o Pelé, porque ele gravava, a sede da emissora era em Miami, né? Era foi no boom da primeira leva de internet no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, aquele grupo Hicks Music, fundo de investimentos, né, que patrocinou o Corinthians, o Cruzeiro, o Boca Juniors, criou um canal de esportes, que era o PSN, e um portal de esportes, que era o psn.com, onde eu, o José Eduardo Carvalho, que era meu chefe no Jornal da Tarde, outros grandes jornalistas, fomos todos para lá para montar essa equipe de redação no portal. E era legal, assim, né? Mas era um meio paradoxo, porque a tecnologia para a internet estava começando, era ainda a internet de escada. Então a gente fazia umas matérias, umas produções super legais, uma produção em flash, né, uns vídeos, mas que as pessoas não conseguiam ainda ter acesso, porque você ficava 5 minutos ali o telefone, a internet rodando para abrir um vídeo. Teve muito boom ali nesse começo, né, a gente diz que a internet 1.0, mas que durou pouco tempo, e muita gente boa, assim, fizeram uns portais muito legais, tinha um portal NetGo, tinha Cidade Internet, tinha vários outros portais de futebol especializados, mas que acabaram durando no máximo 2 anos, né, e aí teve aí com 11 de setembro aí quebrou tudo de vez, né, em 2001. E aí depois foi se reerguer lá já mais na metade da década, com criação lá de UOL se desenvolvendo, aí o G1 chegou, depois chegou o portal R7 da Record, e aí coisa começou a voltar a crescer na internet. Legal. Guri, deixa eu fazer 2 perguntas em uma pra você. Você que tem toda essa carreira, todo esse background, né? No jornalismo esportivo e tudo mais. Primeira pergunta, o que você vê? Você já passou por várias transformações, chegada da internet,
matérias impressas em vídeo, YouTube, e agora TikTok, Instagram. O que você acha que vai ser o futuro da criação de conteúdo e do jeito, né, que o cidadão comum vai consumir o futebol? E a outra pergunta também, como você acabou de citar que trabalhou no canal, né, da PSN, como que você enxerga esse tanto de streaming que a gente tem, que cada canal passa uma competição ou passa um jogo separado, e aí você quer assistir o jogo do seu time e você não sabe onde tá passando, e às vezes tem que assinar um monte de serviço, ou tentar buscar outros meios, né, de tentar assistir o jogo com qualidade. Eu acho que, respondendo primeiro essa segunda pergunta, ainda estamos aprendendo a lidar com isso, né, a saber como você vai assistir ao seu canal. Assim, a gente ficou décadas, né, onde a gente só tinha um canal para assistir, um grupo da emissora, né, que eu até trabalhei lá, que foi a Globo. Então era Globo, Sport TV, as competições eram da Globo, e a Globo até decidia se ia transmitir ou não ia transmitir. Comprava a competição para não transmitir e ninguém transmitir. E a gente se habituou a isso, né? Então está sendo uma transformação. Você vê que outras emissoras também estão transmitindo os campeonatos e o streaming. Eu acho que esse é o futuro. Eu acho que é meio que um caminho sem volta, porque fica muito cara a operação para as emissoras bancarem sozinhas uma exclusividade nisso. Então, cada vez mais o próprio organizador da competição cria a estrutura para transmissão, né? Então, a gente vê isso na Fórmula 1, a gente vê isso TV Comebol, TV FIFA, agora a TV dos clubes, né? A transmissão dos treinos, dos entrevistas, a maioria os clubes estão fazendo. Sim. Acho mais democrático, e isso não ficar só na mão de um conglomerado. Para o consumidor, acho ainda muito confuso. As pessoas não sabem onde vai passar o jogo. Hoje em dia tem aplicativo, você entra para saber onde vai passar o jogo. Onde vai passar, que hora vai passar, porque cada jogo é de um horário, num canal, então fica difícil você aprender. E sobre como a gente vai consumir futebol, eu acho que é cada vez mais botando a gente no campo, né? Acho que futuramente periga os jogadores terem câmeras e você vê a jogada, você vai estar dentro do campo jogando com eles. Porque está cada vez, né, a tecnologia avançando com isso, com inteligência artificial, né, os números aparecendo na hora. É muito legal, né, é muito revolucionário, mas também muito volátil, né? Eu ainda gostava muito da expectativa que se criava. Nossa, o jogo é domingo, aí você vai curtindo os dias anteriores, do que vai acontecer. Hoje é tudo muito imediato. O jogo, sai o gol, já sai comentário, já sai o meme, já sai entrevista, já não sei o que, aí amanhã é outro jogo, é outro campeonato. E a gente vê, né, quando tem a Copa do Mundo, que acaba a final, cara, dá 2, 3 semanas, a seleção já tá jogando de novo. Eu falei, não tinha Copa antigamente, acabou a Copa, só no que vem eu ia ter jogo. Esquece, 1 ano sem seleção. É muito jogo, né? Overdose. Pois é, e aí fica muito, muito jogo, e você acaba perdendo muita referência, né? Sim. Então, pelo menos assim, na minha memória mais recente, tem jogos que eu não sei, mas, putz, esse jogo era de qual Copa? 2010, 2014, 2018, você começa a me embaralhar, porque fica tudo muito, muito recente, assim. Não, e Você ainda comentou... Não, Opa. só um parênteses aqui, Pedrão. Você comentou dessa parada de estar dentro do campo. Essa semana viralizou um gol, né, do Gabriel Jesus, lá na pré-temporada com o Arsenal, que ele fez um gol de cavadinha lá e a câmera tava no juiz, na verdade, né? Mas o juiz tava bem próximo da jogada, então pegou de dentro do campo, assim. Parece videogame, né? Então, provavelmente o futuro vai ser isso mesmo. Você assistir o jogo de dentro, né? E até vou botar aplicativos em que você vire um dos jogadores, né? Acho que vai ser uma fusão do jogo real com o jogo virtual. Não, e ainda querem
fazer Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Aí vai Nossa. estragar o isso futebol mesmo, né? já vai estragar essa próxima Copa com 48 seleções, né? Você pensar, pegar a Copa de 2022 e ver quais 16 seleções daria para botar ali naquela Copa que faziam falta. Tinha a Itália, tinha a Rússia, talvez, a Colômbia e acabou. Mas começa a forçar a barra, assim. Uhum. Então vai ter muito jogo com seleções muito fracas, né? A própria Globo já anunciou que não vai transmitir todos os jogos, porque acha que não vale a pena, assim. São 102 jogos, eu acho. Você tem uma ideia, o álbum vai ter mais de 1000 figurinhas. Nossa, vai ser uma Você vai Barça deixar da Copa. seu salário, vai gastar o Pois é. salário, né, em figurinha. Vai Ô, ser Guri, juro. deixa eu te perguntar, falando em Copa do Mundo, tem uma história espetacular que você contou nas suas redes sociais. Acho que, se eu não me engano, é a eliminatória da Copa de 94, da Bolívia, né? Com Echeverri, sei lá como é que, não sei como pronuncia. Como é Echeverri. que foi? Como é que foi essa história? Echeverri era o craque da Bolívia, o camisa 10, né? Era chamado dele Diablo. E teve. Bom, naquelas eliminatórias o Brasil perdeu para a Bolívia, né? Lá na Bolívia. Acho que até foi uma falha do Tafarel no gol. Foi. E aí ficou marcado ali por isso, né? E o Echeverri, depois eu entrevistei ele, na verdade foi na Copa América de 97, aquela que o Brasil ganhou da Bolívia na final. E antes da final, minha missão lá no Estadão era fazer uma entrevista de uma página com o Echeverri. Eu fiquei lá em La Paz mais de 20 dias, acompanhando a seleção da Bolívia, e ele foi super legal assim na entrevista. Ele falou, né, que eu tinha o maior respeito pelo Brasil, que o grande ídolo da infância dele era o Zico, que o Tafarel era um grande goleiro, que não era para ter crucificado ele por causa daquelas falhas, de chamar de frangarel, e não sei o quê. E no final, um fotógrafo nosso, o Epitácio Pessoa, precisava fazer uma boa foto, né, e falar, né, você é o diabo, tal. Então convenceu o Echeverri a fazer assim, né, para tirar foto com o chifre do diabo. E foi muito legal, assim, né. Nossa, os jogadores da América Latina são muito gente boa, assim. Eu acompanhei, né, cobri algumas Copas Américas, então, sei lá no treino da Argentina, falar com o Batistuta, falar com o Simeone, os caras, olha que você é brasileiro, né, tem aquela rivalidade toda, ao mesmo tempo eles tiram sarro, então foi muito legal. Não, os jogadores daqui da América Latina são quase que personagens, né? Na década de 90, você via cada seleção ali tinha digamos, um personagem principal ali que levava a sua seleção. Guri, falando em Copa, a gente vai fugir um pouquinho aqui do futebol. Quer dizer então, cara, que você conheceu o Spike Lee na Copa de 94. Foi. Conta pra gente essa história e esse encontro aí. Como é que foi que aconteceu? Cara, esse dia foi muito louco. Esse dia parecia aquele dia, sei lá, se beber não case, né? Isso. Porque foi meu primeiro dia de cobertura, imagina, eu tinha recém saído da faculdade, eu cheguei lá em Los Angeles, ainda sei lá, faltava uma semana para começar a Copa. E aí eu cheguei lá no centro de imprensa e falei, quais as seleções que estão aí? Ah, tá só de Camarões, já chegou. Beleza, vou lá. E aí cheguei no treino de Camarões, que era num colégio longe, lá numa outra cidade da Califórnia. Eu não sabia falar francês, os jogadores falam francês, mas tinham dois jogadores que falavam português, jogavam no futebol português. Aí eles me contaram, né, que tava uma crise, que estavam sem dinheiro, que não tinha uniforme para treino, que não tinha chuteira, que não tinha bola, a bola era emprestada do colégio. E tava todo mundo sem dinheiro, e uma crise, né? E o Camarões era a grande seleção da Copa anterior, né, da Copa de 90. Então o Roger Milá,
cobrava para dar entrevista. Meu, tava uma zona. Aí essa história chegou no Spike Lee, né, que é o diretor negro lá do cinema americano, um grande diretor. Uhum. Naquela época ele fazia sucesso com o filme Faça a Coisa Certa, que aborda a questão do racismo lá, né, da violência policial contra os negros na Califórnia. E ele organizou uma coletiva na loja dele, chamou lá o Mambique, o atacante, o Roger Milá, o goleiro, que acho que era o Bell, e mais um jogador lá do Camarões para dar uma coletiva e falar que ele ia ajudar a seleção de Camarões. E aí ele fez um evento convocando a sociedade, alta sociedade negra dos Estados Unidos, da Califórnia, para dar uma contribuição para ajudar a seleção. Foi demais isso. Caraca. Então acabou assim, de manhã eu estava lá no treino dos caras, eu fui indo, de calçadinhos, camiseta, uma mochila. Não, agora vamos na loja. Aí acabou, não, agora vai ter uma festa no hotel chique. Eu fui na festa dos caras. Eu olhava assim, o que eu tô fazendo aqui? Foi um barato, assim. Mas a seleção de Camarões naquela Copa acabou indo muito mal, né? Tomou 5 gols da Rússia, 5 gols do Salenko. Perdeu de 3-0 do Brasil, foi eliminada logo de cara. Bacana, Caramba, Guri. que rolê, hein? Caraca. Rolê, cara. Eu falava o Spike Lee, cara. Eu entrevistando o Spike Lee. Falei, gente, que é isso? Onde é que eu tô? Só apareceu o Mike Tyson lá, pra dar igual o filme. Com um tigre lá, né? Do nada. É. Legal. E, Guri, vamos falar um pouquinho mais dos seus livros, então. Goleiros, Heróis e Anti-Heróis da camisa 1. Quais são os goleiros que estão no seu livro que você escolheu? Todos. Esse não é um livro sobre alguns goleiros, é um livro sobre a história da posição de goleiro. Então, a ideia do livro inicial era eu fazer uma biografia do Taffarel. E aí, inspirado num livro lá do Rui Castro, Estrela Solitária, né, da história do Garrincha, ele vai lá, ele começa falando dos índios, dos antepassados do Garrincha, até chegar no Garrincha, vai um capítulo muito legal. Aí eu falei, bom, para até chegar no Taffarel, eu queria contar um pouco como é que é a história da posição de goleiro. Porque o Taffarel foi talvez o primeiro goleiro que veio acabar com a sina de que o Brasil era conhecido por ter grandes craques, mas não tinha goleiro bom. O que é uma grande mentira, e o livro prova isso. Então, eu fui pesquisando, até que eu descobri que não existia essa pesquisa. Ninguém tinha feito. Aí então eu vou ampliar o tema do livro para a história da posição dos goleiros e vou falar de todos os goleiros. E aí eu acabei descobrindo coisas muito curiosas, né, como o futebol nasceu em 1863 lá na Inglaterra, em Cambridge, né, mas não tinha goleiro. O goleiro apareceu só 8 anos depois, porque precisava alguém ter uma posição ali herdada do rugby, que pudesse pegar a bola com a mão, ter uma área. Aí depois foram fazendo a área, grande área, depois tinha trave, mas não tinha o travessão, depois fizeram a travessão. As regras foram se adaptando e a gente vê que, no fundo, as regras do futebol foram se modificando à medida que os goleiros foram melhorando. Uhum. E foi ficando mais difícil fazer gol. Então vamos aumentar, vamos tirar. Mudou a regra do impedimento. Antigamente tinha que ter 2 zagueiros e o goleiro. Agora era a mesma linha e o goleiro, o cara tá em condição. Antigamente tinha que estar 2 zagueiros, né, entre o atacante e o goleiro. O goleiro não pode ficar mais com 6 segundos com a bola. Agora inventaram que ele não pode mais provocar o adversário na hora do pênalti. Sim. Já quiseram aumentar o tamanho do gol. Enfim, tudo para piorar. E o Brasil teve grandes goleiros, né, antes do Taffarel. Marcos Carneiro de Mendonça, primeiro goleiro da história da seleção brasileira, foi talvez o primeiro ídolo do futebol brasileiro antes que o Frederich. Responsável ali pelos títulos sul-americanos de 19 e 22. Né? Ele foi muito importante, esse goleiro que depois se tornou técnico e presidente do Fluminense. Ele era do Fluminense, né? Era do Fluminense. Teve
por exemplo, na Copa 34, o goleiro mais jovem que defendeu o Brasil numa Copa com 19 anos, Roberto Gomes Pedrosa, depois se tornou um grande e famoso dirigente do nosso futebol. Tinha um goleiro na Copa de 38, tinha o Batatais do Fluminense também, grande goleiro. Na década de 40, né, a década que não teve Copa, tinha o Berdan Catani e o Luiz Borracha lá do Flamengo, o Berdan do Palmeiras, que era um goleiro que tinha uma mão gigante, assim, parava a bola com uma mão. O São Paulo também tinha um goleiro que pegava a bola com uma mão que chamava King. King. E aí foi indo, cara. Aí chega o grande goleiro da primeira metade do século passado, era o Moacir Barbosa. Que, assim, a gente fica crucificando ele por causa daquele gol do Uruguai, mas ele, cara, ele era um puta goleiro. Ele ganhou tudo com o Vasco foi campeão sul-americano, ele foi enaltecido lá no Uruguai, na Argentina. Ele não teve culpa naquele gol. Aí contei um capítulo só sobre o Barbosa e conto todas as barbaridades que fizeram com os jogadores do Brasil antes daquela final. Né, o Brasil foi jogar sem almoçar, com os jogadores comeram sanduíche. Mudaram, o Brasil ficava numa concentração super tranquila no Joá, aí levaram para um hotel ali na Zona Sul, e os caras não conseguiam parar para almoçar, porque toda hora entrava um prefeito, um vereador, deputado, vamos tirar foto com o jogador, aqui os campeões, cara, o jogo já ganhou. Quando acabou essa bagunça, faltava pouco mais de 2 horas para o jogo começar, os caras não tinham almoçado, foram comendo sanduíche no caminho. Caraca. Enquanto isso, o Uruguai já tinha jogado com o Brasil umas 3 vezes no ano anterior, na Copa Rio Branco, sabia todos os segredos da seleção e jogou para o gasto ali. Eu tive a felicidade de entrevistar o goleiro do Uruguai daquele jogo, que era o Roque Maspoli. Faleceu 6 meses depois, né, que eu entrevistei, e ele contou. Eu, no lugar do Barbosa, teria feito a mesma coisa, porque o Didia, no primeiro gol, ele ganhou na corrida, cruzou para o Schiaffino chutar para o gol. E no segundo gol, a mesma jogada, né? O zagueiro não aguentava mais correr, porque ele tinha almoçado o sanduíche, não conseguia correr atrás dele. Ele veio correndo pela ponta, o Schiaffino já deslocou do outro zagueiro. O Barbosa, vai acontecer a mesma jogada. Ele deu um passo para fora para tentar antecipar o cruzamento, aí o Didia chutou nesse espaço que ficou entre a perna dele e o gol. E além disso, tiveram outros Barbosas, né, que foram crucificados, muitos deles por serem negros também, né? Então, sempre botava a culpa, não porque o jogador era frangueiro, não porque ele falhou, não porque era negro, né? Então, esse é um tema que a gente aborda também, e que só começou a cair com a chegada do Dida na Copa de 2006. Olha só. O Brasil teve mais de, se eu não me engano, 105 ou 110 goleiros, sei lá. Só 15 são negros ou pardos. Né? Então, assim, uma questão que agora está melhorando, estão dando mais espaço, mas ainda é muito pequeno perto do que é para os outros jogadores, né? Para as outras posições. E aí também não temos nem treinadores, nem dirigentes negros. É um tema ainda para ser abordado. Outra curiosidade que eu trago no livro, né, foram os famosos que eram goleiros. Papa João Paulo II, Che Guevara, Julio Iglesias, goleiro do Real Madrid B. Sim. Olha. O escritor Albert Camus, o escritor Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes, foi o primeiro goleiro da história do Portsmouth. O presidente Café Filho, era um goleiro do Alecrim. E, enfim, tem todas essas histórias aí. E histórias, né? E outro grande goleiro, que não era goleiro, o Rei Pelé, que jogou 54 minutos, somando 4 partidas, como goleiro e não levou nenhum gol. Olha, rei é rei, né? Até nisso o rei
Tá nas Pois é. cabeças, né? E Guri, você lançou esse livro no Jô Soares, né? Esse livro fui lá, contei a história pro Jô, nunca passei tanto nervoso na minha vida, tinha um monte de coisa que eu ia falar pro Jô, ele dava a dica que eu tinha que falar, ele falava, mas quem é famoso foi o goleiro? Ah, o Che Guevara, aí eu tinha que falar, Jô Soares, goleiro da família Trapo, mas eu falava, mano, aquilo que eu senti com o Zico, imagina eu com o Jô Soares, que eu olhava e falei, meu, o que eu tô fazendo aqui, cara, plateia batendo palma, e o Soares falando comigo, foi uma emoção incrível que eu fiquei, mas a entrevista ficou legal, coloquei uns trechos no YouTube, né? Infelizmente naquela época ainda não era tão digitalizado, então não temos ela na íntegra. Tem no VHS aí que eu botei no YouTube. E foi muito legal, assim, né? Depois na Copa de 2010, eu lancei os 11 maiores laterais do futebol brasileiro, da editora Contexto, né? O goleiro da editora Alameda. E aqui foi depois de um livro do Noriega que ele fez sobre os 11 maiores treinadores. E aí a editora resolveu fazer de várias posições, inclusive também de goleiros. E eu sugeri, como eu sempre gostei dos coadjuvantes, vamos falar dos laterais. Newton Santos, Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, Nelinho, Vladimir, Júnior, Leandro, Branco, Leonardo, Cafu e Roberto Carlos. Eu tomei mó pau porque eu não botei o Marinho Chagas. E qualquer livro que você fizer sobre os 10, 11 maiores de qualquer coisa vai ser pau, porque a discussão vai ser porque esse não aquele. Sim. Por isso que esse aqui é um livro sobre a posição, né? Eu não estou aqui para falar quem foi o melhor, quem foi o pior, mas contar as histórias. E esse aqui também tem as boas histórias, né? O Leandro, né, que é o lateral do Flamengo, que os jogadores de futebol, todo mundo fala que foi o maior lateral que eles viram jogar. O Branco que salvou o Brasil naquela Copa de 94. Meu, entrevista com o Carlos Alberto Torres, cara. Um cara de muito gente boa, o Capita. E falando com ele, eu falava, gente do céu, o cara contou a vida dele inteira. Eu falei, meu, isso aqui não tem preço. Né? Newton Santos, que malandro viu o Garrincha chegando para treinar. Pode contratar, porque eu não vou marcar esse cara, não. Quero ele no meu time. Né? O Vladimir foi até hoje, né, o jogador com o maior número de jogos pelo Corinthians. O Nelinho, que fazia chutava a bola para fora do Mineirão, de tanta força que ele tinha no pé. Cá foi o Roberto Carlos, com todos os recordes que eles formaram. E o Leonardo, que era uma transformação, né, um lateral que virou o camisa 10. E como a posição se transformou ao longo dos anos, né? Antigamente, né, o lateral era só para marcar o ponta. E hoje em dia ela se transformou tanto que daqui a pouco não tem mais lateral. O cara é o ala, é qualquer coisa menos um lateral na origem. E, infelizmente o Brasil nos últimos anos tem penado para conseguir achar, depois de um domínio tão grande de Cafu e Roberto Carlos, nunca mais assim, a gente conseguiu. Esses caras vão se consagrar aqui na posição. Embora a gente tenha bons jogadores, né? Eu acho que a gente teve um grande lateral, mas que infelizmente se perdeu aí nas complicações da vida e está hoje preso, que é o Daniel Alves. E, enfim, Felipe Luiz, outro grande lateral também, né? O Brasil tem um jogador sempre se destacando, mas igual aí, com a mesma força que esses caras aqui, ainda não vi aparecer. Top, a posição lateral, assim como o goleiro, né? Parece que é das posições que mais houveram transformações, né, no futebol que a gente diz moderno hoje, né? O lateral ele tem que fazer meio de campo, tem que subir, descer toda hora, tem que fazer a recomposição cortando pro meio e tudo mais. E tem que ser... uma das coisas que ainda não mudou, né? É um pouco a parte física, né? O lateral ele sempre é aquele ali... geralmente ele é um dos menores do time, um pouco mais esguio, mas mesmo assim consegue manter uma carreira longeva, né? Os laterais geralmente, apesar de fazer esse vai e volta no campo, correr por todo o campo, tem carreiras longas, né? Com 30, 36, quase 40 anos jogando bola.
Sim, mas a maioria deles acaba se adaptando, depois que não aguentam mais correr tanto, viram zagueiros, né, ou meio campo, né, então o Leandro virou zagueiro, e até não foi para a Copa de 86, porque brigou, porque o Tele queria botar ele de lateral, e ele já era zagueiro no Flamengo. Uhum. O Júnior virou meio campo, o Leonardo virou meio campo, o Carlos Alberto Torres também virou zagueiro depois, que foi mais velho, porque é muito desgaste mesmo, é muita correria. E é uma pena que, assim, tinha uma posição que eu sempre gostei, e para mim eram os melhores jogadores, que eram os pontas, né? Que acabou. Você tem um Garrincha, Julinho Botelho, Zé Sérgio, João Paulo, os dois João Paulos, né? O do Santos e o do Guarani, né? Tinha o Éder, tinha Paulinho Carioca, Ney, tinha o Edu Bala na direita, o Edu dos Santos na esquerda. A gente tinha pontas incríveis, assim, que é uma posição que meio que acabou, né? Acho que o último Canhoteiro, né? Canhoteiro. canhoteiro, o último ponta direita que eu me lembro era o Mauricinho do Vasco, e o ponta esquerda talvez o Denilson. Não era tanto ponta, mas era o mais parecido ali, que a gente teve mais recente. E hoje os jogadores ficam abertos e cortam para o meio e tal, mas acho que faz falta, assim, esse jogador na beleza do futebol. É, legal, Guri. A entrevista passou rápido aqui, estamos chegando nos momentos finais já. E antes da gente ir embora, eu queria saber, você contou, né, que você era garoto, tal, você lia Placar, tal, e como foi trabalhar na Placar, né, anos depois? Eu tive uma passagem rápida, mas muito legal de trabalhar na Placar, né, como freelancer. No final foi 2002. Fiz ali algumas edições da revista, trabalhei com Arnaldo Ribeiro, André Rizek, o Sérgio Xavier, o Jean Oddi, né, que hoje é comentarista da ESPN, uma turma muito bacana, e era uma revista muito referência, assim, né? Ainda tem, né? Ainda existe a revista Placar, brilhantemente hoje coordenada pelo Fábio Altman, e foi demais, assim. E foi o mais legal, a lembrança mais legal que eu fiquei é que eu fiz a revista pôster, né? Quando o time ganhava um campeonato, a Placar lançava uma revista pôster. E naquele ano eles fizeram a revista pôster do Fortaleza, campeão da Série B. E eu tinha que preparar a edição do Fortaleza e descobrir quem eram os jogadores, né? Então eu lembro que tinha o Ronaldo Angelim, tinha um atacante que chamava Clodoaldo, né? A gente tinha que dar uns destaques dos jogadores assim, né? E foi muito legal. Nossa, acho que é uma edição histórica da Placar, né? Talvez a única revista sobre o Fortaleza que tem, e eu tive o prazer de ser o editor dessa revista. Era muito bacana, assim, né? O guia do Brasileirão da Placar, aquela bola de prata, né? Um torneio famoso, muito rígido, né? Os critérios para eles darem nota para os jogadores em cada partida, né? Então, um jogador ganhar o troféu bola de prata da Placar era uma conquista incrível. A Placar tinha edições memoráveis nos anos 70 e 80, também nos anos 90, que eles mudaram um pouco o foco, né? Tinha aquela com o Edmundo, o animal com o ursinho. Eu lembro que nos anos 70 tinha uma... eles faziam capa que eles faziam uma seleção de todos os jogadores, e aí cada jogador ia com a camisa do seu time tirar foto, assim, não era montagem, eram os caras reunidos Junto, né? mesmo. Hoje em dia é tudo Photoshop, né? Sim. Um álbum de figurinha é todo photoshopado. Você pega ali você começa a reparar, a camisa tem a mesma dobra em vários jogadores da seleção ali. Só trocar a cabeça do jogador. Mas é muito bom, assim, você participar de edições, né? Você vê, por exemplo, a chegada de um jornal como o Lance, que também foi muito importante na imprensa esportiva do Brasil nos anos 90 e anos 2000. Esses portais todos chegando. E hoje a gente tem, né, assim, né, tem um trabalho muito bom sendo feito. Eu acho que a gente vai ter uma cobertura muito bacana, já está dando muito espaço aí para a Copa do Mundo Feminina, né? Ver os estádios lotados, a transmissão profissional sendo feita, o Brasil, quem sabe, podendo ganhar essa Copa e o futebol feminino crescer. E a cobertura de transmissão de Olimpíadas e Copas do Mundo cada vez mais profissional, assim. Então, o futebol está sempre, e o esporte em geral está sempre em alta. Legal, Guri. Top, Pô, top. muito obrigado.
por ter topado fazer essa entrevista com a gente. Muito obrigado a todo mundo que curtiu aí, que acompanhou, que viu essa entrevista. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, ativar o sininho. Valeu, meu companheiro Luan. E é isso. Guri, obrigado pela presença, cara. Prazerzão Valeu, falar com pessoal. você. Tamo junto, hein? Quem quiser me seguir, pauloguilherme.guri no Instagram. Tem ali as brincadeiras aí que a gente faz com futebol. Boa, boa. A gente vai deixar na descrição aí, vai divulgar e tudo mais. Guri, brigadão, hein? Valeu, obrigado. Obrigado, Guri. Valeu. Você que é amigo de infância do meu primo irmão, Rodrigo, né? Então, tamo junto. Maior palmeirense que eu já vi, né? Mais fanático palmeirense, e agora com o filho dele, né? Brilhando aí com a camisa tricolor. Vamos ver se vai virar uma revelação do São Paulo também, do Tomás. Valeu, Guri. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.